Estamos chegando agora no final do nosso encontro. Esse é o último vídeo de uma série de 5 que falamos sobre esquetes de mímica, da prática à teoria. E nesse último vídeo nós vamos falar sobre uma coisa importante, talvez a mais importante do mímico, né? Que é a parede invisível. Você já viu a parede invisível? Todo bom mímico que se preze tem que saber fazer uma parede invisível, né? O dia que você encontrar um mímico aí, peça para ele, eu quero ver a parede invisível. E ele vai ter que fazer, certo? Então, mas para fazer essa parede invisível, não é tão simples assim. Envolve várias questões corporais que nós estudamos no nosso curso, né? Embora foi bem breve, mas a gente tocou bastante no assunto, sobre os vetores, sobre os 3 pontos, sobre a presença corporal, sobre a memória física do corpo. E é nessa memória que nós vamos trabalhar agora. Veja bem, para fazer uma parede, parece ser simples. Vamos utilizar também aquela regrinha. Lembra aquelas 5 regrinhas que nós criamos sobre os objetos? Ela se enquadra também neste momento. E essa parede, nós vamos começar ela bem simples. Imagine uma parede na sua frente. Toque nessa parede. Simplesmente toque e brinque com isso. Isso, só brinca, toque. Lembre que a parede ela tem um limite, né? Não é uma mão na frente e outra mais aqui. Não, ela tem que ser mais reta possível, né? Veja bem, uma dica que eu lhe dou é de tocar na parede de verdade. Toque na parede, sinta essa parede, tá? E faça essa parede. Durante um bom tempo, para você se visualizar uma parede corporal. Como assim visualizar uma parede corporal? Lembra-se quando eu falei que quando você pega um objeto, você torna esse objeto, se torna nesse... Lembra quando eu falei que quando você pega um objeto, você se torna esse objeto? Em que sentido? Lembram quando eu disse também que mímica não significa imitar algo ou imitar uma pessoa? Não, mímica significa imitar ou copiar a energia de algo. Então eu preciso criar essa energia dessa parede e para isso eu tenho que me transformar nessa parede. Então quando eu toco na parede, a minha mão vira a parede. Ela está dura como um concreto, como uma parede. Dura. Eu sinto isso no tônus do meu corpo. Olha só que interessante. E tira a mão. E ela agora está normal. Como que isso acontece? Aqui ela está relaxada. Pum, aqui ela está tensa. Aqui ela está relaxada, tensa. Relaxada, tensa. Tá? E assim, brinque com isso. Com esses formatos. Ó. Tira a mão. Ok? E agora você vai acrescentar o famoso clique, né? Clique, 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 clique. Né? Percebeu? Já dá para ver uma diferença ali, né? Outra coisa fundamental, eu também já havia falado anteriormente, trabalhar no campo do subconsciente. Como assim? Eu sempre digo que para eu entender como é que funciona essa parede, me vem à minha memória, uma memória emotiva muito forte, de quando eu era criança, que eu tinha que ir num banco junto com a minha mãe, e eu ficava ali esperando ela fazer o que tinha que fazer no banco, e aqueles bancos têm aqueles vidros enormes, né? E eu ficava naquele vidro, fazendo caretas e brincando naquele vidro, sujando todo o vidro que alguém tinha limpado, né? Enfim, fazendo isso, me traz a memória. Hoje, muitos anos se passaram, toda vez que eu faço essa vitrine ou essa parede, me vem ao meu subconsciente essa vivência. Eu volto a ser aquela criança e brinco com essa parede. Isso me traz uma emoção física muito forte. Compreende? A importância de trazer o seu consciente para o campo do subconsciente e enraizar isso ou tatuar isso no seu corpo. Como é que se faz isso? Se você não teve essa experiência que eu tive quando criança, você pode criar essa experiência. Como é que você faz isso? Praticando. Pratique, pratique, pratique.
até isso ficar orgânico no seu corpo. Lembra quando eu falei dos pesos de um balde cheio d'água e você brincar de verdade? Pega um balde que você tem em casa, provavelmente, enche de água, carregue ele de um espaço ao outro, depois esvazie ele e carregue ele novamente. Vai perceber que os tônus musculares não são o mesmo, obviamente porque o peso não é o mesmo. Quando você tiver que fazer esse objeto imaginário, ele vai vir de uma forma mais orgânica no seu corpo, porque a sua memória vai trazer isso para o seu corpo, o seu físico, e aí vamos ter uma memória física, certo? Essa é uma forma de fazer a parede. Outro detalhe bastante importante dessa parede, certo? É o olhar, o ponto fixo. Esse é o segundo detalhe muito importante para fazer essa parede. Primeiro é transformar a parede, tocar nela e transformá-la. E o segundo é o ponto fixo. O ponto fixo nesse momento, ele não está no seu olhar, na sua forma de observar essa parede, mas sim está na própria parede. Quando eu toco e sinto a parede, ela está aqui. Ela é o ponto fixo. Quando eu me movimento, preste bem atenção, né? Quando eu me movimento, as mãos vão para um lado e o corpo vai para o outro. Veja, fica mais ou menos assim, né? Ó, mãos para um lado, corpo para o outro. Nunca junto. Veja, se eu fizer junto, não dá muito certo. Então o ponto fixo é, minha mão, pum, colou na parede. Eu faço força para um lado, o meu corpo vai para o outro. E sempre na mesma direção. Dificilmente você vai fazer isso, fica meio estranho. Se vou para lá, eu vou para lá. Né? Porque você tem que dar o senso de direção para quem está ali observando. Se eu vou para lá, vai para lá. Se eu vou para cima, eu vou para cima. Se eu vou para baixo, eu vou para baixo. Quando você faz esse movimento, ou a intenção é de fechar algo, fechar um buraco, fechar essa parede, ou de abrir a parede. Né? Outro detalhe, olha a perna. O clique, ó. Veja, no meu corpo já se tornou orgânico isso. Toda vez que você faz isso, ó, clique, vem junto, ó. Clique no meu joelho. Clique no joelho e lembra da molinha lá no calcanhar? Olha lá, clique no joelho, aperta a molinha. Automaticamente, clique no outro joelho, fecha a bolinha, abre a bolinha. Ou, ó, sem sair do lugar. Também tem esse movimento. Lembrem-se, da cintura para baixo, como caminhar. Nesse caso, eu só uso a cintura para cima quando eu quero subir. Veja que a minha mão fica parada, como se fosse uma barra aqui, né? Um muro, por exemplo. É a mesma coisa, ó, segurei o muro. Subi a parede, pum, cheguei no muro e o muro não sai do lugar. É meu corpo. Certo? Outra coisa bem interessante no mundo da mímica é a corda. O nosso segundo elemento que nós vamos trabalhar e falar é a corda. Bastante interessante, e eu escolhi de falar sobre a corda porque nós vamos ter que convidar alguém muito especial para estar aqui presente com a gente, que é Etienne Decaux. Esse grande mestre da mímica, ele desenvolveu uma gramática corporal jamais vista antes. E essa gramática corporal é o que eu vou mostrar agora para você. Etienne separou o corpo em algumas partes, que é cabeça, pescoço, o tórax ou o peito, cintura e o quadril. Veja bem,
Isso tudo ele chamou de tronco. E os braços, os seus braços, membros como perna e braços, eles são apenas uma extensão da sua coluna. E tudo isso é um tronco, ou a sua coluna. E é desse tronco que surge o movimento. Então veja bem, isso é muito importante porque nós vamos fazer a partir de agora. Quando o objeto, no caso de uma corda, é o meu corpo, não é o braço que puxa essa corda, é o corpo que leva. Veja bem, o corpo que leva o meu braço. O meu braço não vai sozinho, é o corpo que leva. É como se eu pudesse fazer o movimento até mesmo sem os braços. Amarre os seus braços e veja o que você consegue fazer com o restante do corpo. Vai ser muito mais criativo. Aí nós vamos realmente identificar de onde surge o movimento. Isso é muito fácil, você usar os dedos, a mão, o braço, as pernas, né? Quero ver você não usar, né? Enfim, então é isso, nós vamos trabalhar agora com a corda. O puxar da corda. Veja, primeira coisa, visualize a corda. Aqui, ó, visualize. Da mesma forma da parede, peguei na corda, meu corpo se transformou, as minhas mãos se transformou na corda. Vamos pegar assim, ó, se transformou na corda. Olha lá, clique, clique, tá? Meu joelho, clique, a bolinha lá embaixo e puxa. E puxa. Quando eu falo puxar, na verdade é o meu corpo que está indo, ó. E puxa, puxa. Uma vez, pum. Você pode fazer uma vez e puxar com o restante do corpo parado. Tranca aqui os seus vetores. Importante isso. E, ó, lá, a bolinha na outra perna. Foi. Voltou. Puxou. 1, 2, puxou. 1, 2, puxou. 1, 2, puxou. Ou você pode tanto puxar com mais força e também pode ser puxado, né? Só para lembrar que nesse curso nós falamos sobre como ativar a presença corporal, também falamos de objetos imaginários, outra coisa que nós falamos também foi sobre as articulações, né? E lembra de mais alguma coisa? Sim, o segredo dos andares da mímica, né? Do Michael Jackson e tal, foi muito bacana, não foi? E esse é o último encontro que nós tivemos, foi para falar sobre como criar ilusões no espaço, como a parede, né? O puxar cordas, subir escadas, essas coisas. Tem muito mais coisas, certamente, para se aprender. Chegamos ao final do nosso encontro e eu quero deixar aqui a minha gratidão por poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Espero realmente que seja útil, que vocês realmente utilizem isso. E para isso, pode deixar os seus comentários ali embaixo. Aproveita para curtir a minha página, o nosso canal, o Instagram, o Facebook, certo? E ali tem todos os contatos do grupo, eu vou esclarecer umas dúvidas para vocês. E sigam ali que vão ter mais novidades em breve. Mas por enquanto é isso. E até breve.